Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 1 ao 12. Quem achou, diga amém. Quem não achou, pode pedir misericórdia aí. Só a Gisela, né? Capítulo 1, do versículo 1 ao 12. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente, por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Por esta razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e pedir que transbordem no pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, e em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Feche os seus olhos e peça a Deus para que fale ao seu coração nessa noite. Nosso Deus e nosso Pai, acabamos de ler as Escrituras Sagradas, a Tua palavra santa, gloriosa e poderosa. Pedimos a ação do Teu Espírito, porque sem o Teu Espírito, ó Deus, é apenas uma letra morta. Que o Teu Espírito possa vivificar em nós a Tua palavra nessa noite, e que a semeadura da Tua palavra nesta noite ao nosso coração produza frutos para a vida eterna, não só para a vida presente, mas para a vida futura, a vida após a morte, a vida após a volta de Jesus Cristo, a vida eterna que viveremos para sempre com o Senhor, por causa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós oramos, ó Deus, pedindo essa bênção encarecidamente, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, como sempre eu tenho uma certa dificuldade de dar tema às mensagens, né? Essa aqui eu fiquei pensando, e aí hoje eu encontrei um tema. Eu estou lendo sobre Colossenses, já tem umas 2 semanas, estudando esse texto, já tem bastante tempo, e o tema que eu encontrei foi as bênçãos dos problemas dos outros. As bênçãos dos problemas dos outros. Desde menino, irmãos, eu sempre fui muito observador. Eu gosto de observar as coisas, as pessoas, as atitudes, os procedimentos, não para ficar julgando, condenando ou elogiando, mas para aprender o que fazer e o que não fazer. Aos 15 anos eu fui trabalhar no escritório de contabilidade, lá na Rua 4, esquina da Goiás. E naquele escritório e num outro escritório, ao todo são 4 tios meus que trabalhavam ali naquele primeiro andar.
tinha um escritório de um e o escritório de outro, e nos dois escritórios, 4 tios. E eu, com a minha cabeça já de observação, fiquei a observar a maneira deles conduzirem a vida deles profissional. E em cada um eu encontrei algo importante, necessário, que eu podia seguir, que eu podia praticar. Com os 4 eu aprendi o que fazer e o que não fazer. Então, se Deus me abençoou na minha profissão, que eu segui a carreira deles, eu devo muito a eles, porque primeiro confiaram em mim e me deram emprego, e segundo, porque serviram de exemplo para a minha vida. E aí eu pensava assim, desse jeito, nessa área eu vou fazer igual o Titide faz. Nessa área aqui eu vou fazer igual o Tio Rosolfo. Nessa outra área eu vou seguir o Titião. E naquela outra área eu vou fazer igual o Tio Henrique. Aqui na igreja tem alguns irmãos que conhecem eles. O André, meu genro, conheceu muito o Titião. O Wellington trabalhou com o Tio Henrique. Eles, os que conheceram, aprenderam também com eles algumas coisas. Essa carta, irmãos, ela ensina muito para a gente. A primeira coisa que eu gostaria de trazer para os irmãos, e eu vou dividir em 4 pontos, em 4 perguntas. A primeira pergunta é: por que essa carta foi escrita? Por que a carta aos Colossenses foi escrita? E eu coloquei aqui 2 respostas. Primeiro, porque a igreja tinha problemas. Então, os problemas da igreja de Colossenses se tornou uma bênção para nós. Os problemas, irmãos, não é problema em si. Eu gosto de dizer que o problema não é o problema. O problema é como nós lidamos com o problema. O problema não é problema. O problema é como nós vamos lidar com ele. Essa carta foi escrita porque havia problema na igreja. Então, poxa vida, uma igreja abençoada tinha problema, sim. Todas as igrejas têm problema. Todas as famílias têm problema. Todas as pessoas têm problema. Não tem como viver no mundo sem problema, sem dificuldades, sem desafios, sem lutas, sem tribulações. Não há como viver sem sofrer, sem passar dificuldades, sem ter desafios a enfrentar. E a igreja colossense, da cidade de Colossos, estava passando por um problema sério. Então essa carta foi escrita, em primeiro lugar, porque a igreja estava com problemas. E em segundo lugar, ela foi escrita porque eles pediram ajuda para a pessoa certa. Aí já está uma forma da gente lidar com um problema. É recorrer ao lugar certo e às pessoas certas. A igreja estava enfrentando lutas porque falsos mestres entraram na região, na cidade e nas outras cidades ao redor. Falsos líderes cristãos, judaizantes, com uma mistura de alguns outros ensinamentos filosóficos, desviando até mesmo da fé judaica, e eles começaram a ensinar que Jesus não era suficiente e que Jesus não era Deus. Jesus era um espírito perfeito que passou aqui na terra e que era necessário que nós fizéssemos alguns cultos a outros anjos para nos ajudar a receber as bênçãos de Deus. E outra heresia que eles começaram a ensinar é que não bastava ter Jesus como Senhor e Salvador da vida deles, porque Jesus não era suficiente, eles precisavam também obedecer certas regras, certas normas, não comer certas comidas e nem beber certas bebidas, nem obedecer alguns rituais, senão eles não receberiam a vida eterna e não seriam salvos. Esses mestres
essas pessoas que, entre aspas, pareciam muito santas e religiosas, começaram a ensinar essas coisas nas igrejas da região e perverter a fé dos irmãos. Então essa igreja com problema, com essa luta, com essa dificuldade, eles buscaram apoio no apóstolo Paulo. Paulo estava preso em Roma e recebeu então esse pedido dos irmãos para que ajudassem eles nessas suas dificuldades. Então essa carta foi escrita, em primeiro lugar, porque havia problema na igreja, e em segundo lugar, porque a igreja buscou a solução na pessoa certa. É necessário, meus irmãos, que a gente não negue os nossos problemas. Há muitas pessoas que estão passando por alguns problemas e querem negar o problema. Por exemplo, na área da saúde, às vezes a pessoa está com uma enfermidade e ela quer distância do médico, distância dos laboratórios. Irmãos, como é bom você chegar no médico, descobrir um problema de saúde na origem, no início, e tratar desse problema. Mas há pessoas que ficam negando os problemas. Na área emocional, muitos negam a necessidade, por exemplo, de recorrer a um psicólogo, de ir a um psiquiatra. Eu lembro de um pastor amigo meu, que ele um dia foi ao psiquiatra, o negócio estava feio para ele, sabe? Aí ele foi no psiquiatra. E quando ele saiu do consultório do psiquiatra, tinha um irmão da igreja lá, como é que a gente fala? Na recepção. E quando ele saiu do consultório, que o irmão viu o pastor saindo do consultório, o irmão regalou o olhão desse tamanho, escandalizado de ver o pastor no psiquiatra. Aí o pastor viu que ele escandalizou e falou assim: irmão, é isso mesmo, eu estou ficando doido. E a culpa é de vocês. Porque as pessoas têm essa mania de achar que psicólogo e psiquiatra é para gente doido. E não é, irmãos. Às vezes há uma descompensação química no corpo que precisa ser tratada, e só vai ser tratado com um remédio, e só ele é habilitado para tratar e passar esse remédio para você. Da mesma forma é o psicólogo, tem lá as maneiras de nos orientar nos nossos procedimentos. E lamentavelmente algumas pessoas ficam negando, querem negar os problemas. Então a primeira coisa é admitir que existe esse problema, e a segunda coisa é buscar ajuda no lugar certo, na pessoa certa. Eu gosto de lembrar das pessoas que me socorreram em tantas áreas da vida, como um mecânico de carro, um eletricista de casa, um músico, né, como nós temos aqui na igreja, vários irmãos, enfim, tantas áreas da vida, que a gente sempre precisa, um motorista, um bom motorista, é tão bom, irmãos. Hoje eu peguei o Uber, e logo na saída lá de casa, quase que uma batida, porque o motorista, lamentavelmente, meus irmãos, misericórdia, o que é que ele fez? Eu ia bater bem em cima de mim. Aí depois ela entrou numa contramão lá, falei assim: é a contramão aqui, você está doida? Aí virou, aí lá na frente perguntou um negócio, você é de Goiânia? Não, eu sou de Minas Gerais. Falei, já percebi que está há pouco tempo aqui, né? Mas quase morri do coração. Então, assim, Uber é um negócio complicado. Então, às vezes tem uns bons motoristas, mas tem uns doidos aí que só a graça de Deus. O fato, meus amados irmãos, que é muito bom você estar em boas mãos quando você está com um problema, e principalmente quando esse problema é uma questão grave. A segunda pergunta, irmãos, que esse texto nos remete, é quais as virtudes que o apóstolo Paulo encontrou na igreja de Colossenses, dos Colossenses. É interessante quando as pessoas vão falar da sua igreja. Eu lembro de um primo meu que ficava elogiando o tamanho da igreja sede. Nossa igreja sede lá em Catalão era não sei quantos bancos, o prédio é isso. Então, o que levava ele a admirar a igreja era o tamanho do templo e tudo mais, né? Outros, você precisa conhecer o pastor da minha igreja, ele é um cara gente boa demais da conta e tal. Outros, o louvor da minha igreja é um negócio espetacular e tal. Então, assim, cada pessoa tem sua admiração pela igreja. É interessante o que Paulo e Timóteo escreveram juntos essa carta. O que eles admiram na igreja? A fé que eles têm em Jesus Cristo. Eles ouviram falar da fé daqueles irmãos que tinham em Cristo. Essa igreja não foi fundada por Paulo, foi fundada por um filho na fé de Paulo, chamado Epáfras. Então Paulo não conhecia essa igreja pessoalmente,
mas ele ouviu falar da fé que aquela igreja tinha em Jesus Cristo. A outra qualidade dessa igreja que Paulo salienta é o amor para com os irmãos. Essa igreja era uma igreja que amava os irmãos, onde os irmãos se amavam, se cuidavam, se preocupavam uns com os outros, se interessavam uns pelos outros. E tudo isso por causa da esperança que aqueles irmãos e irmãs da igreja colossense tinham na vida eterna. Aquela certeza de que Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar, que o nosso nome está escrito no livro da vida, que nós somos a família de Deus, somos o povo de Deus, e que nós vamos morar no céu. E vamos estar com Jesus eternamente. Essas são as qualidades que o apóstolo Paulo, juntamente com Timóteo, e depois ele vai citar mais alguns irmãos que estavam com ele, são as qualidades que ele salienta na vida dessa igreja. Ele não fala se a igreja era rica, se tinha templo, se tinha som, se tinha equipe de louvor, se tinha culto online, se era conhecida na cidade, se era famosa, se tinha gente rica na igreja, nada disso. O que o apóstolo Paulo valoriza naquela igreja é a fé em Jesus, o amor que os irmãos tinham uns pelos outros e a esperança na vida eterna. Irmãos, é tão bom quando você chega num crente e ele está ali, tem as lutas dele, mas você conversa com ele, ele deixa aparecer para você com toda a convicção que ele tem certeza da vida eterna, tem certeza, está convicto que ele vai morar no céu, que Jesus salvou ele, que os seus pecados foram perdoados, que o nome dele está escrito no livro da vida. É bom demais, irmãos, viver com crentes desse jeito, porque lamentavelmente tem muito crente aí que não tem certeza da salvação, né? Está morrendo de medo de morrer e tal, né? Ninguém quer morrer, né, irmãos? Mas todos nós precisamos estar preparados para a hora da morte. E se eu morrer agora, vocês podem fazer o culto aqui. Um dos hinos que vocês vão cantar é: sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Esse é um deles. É para cantar no dia. Falou? Combinado? Se eu morrer primeiro do que você vai pedir para cantar esse hino no dia. E eu vou estar feliz. Eu sei que muita gente, alguns vão estar chorando aqui, né? Lucineide, é para chorar, viu bem? Chora bastante e tal. Mas eu vou estar feliz lá no céu, vendo o meu Salvador, aleluia, encontrando com os meus irmãos e irmãs que já foram antes de mim, meus avós, meus tios, minha sogra, irmão Renato, a Taíde, tantos irmãos, pastor Renê, pastor Jefferson, esses homens, essas mulheres que foram uma bênção na minha vida e que já estão com o Senhor. Essa fé gloriosa, bendita, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Não existe nada que possa comparar a essa esperança, meus irmãos. A esperança da vida eterna, que nós recebemos pela pregação do Evangelho de Jesus Cristo, aleluia. A mensagem da palavra de Deus, a mensagem da salvação. Foi por isso que Jesus Cristo veio ao mundo, para nos salvar, para nos perdoar de todo pecado, aleluia, para escrever o nosso nome no livro da vida, louvado seja Deus, para nos colocar como filhos e filhas do Senhor, porque nós somos filhos e filhas do Senhor. Então essa é a segunda pergunta, as virtudes que foram encontradas naquela igreja, quais foram? A fé em Cristo, o amor aos irmãos e a esperança da vida eterna. Finalmente a terceira pergunta: o que os pastores pediram a Deus que desse aos irmãos e às irmãs da igreja colossense? Qual foi o pedido de oração que eles fizeram? Está aí no versículo 9. Eles pediram que desse carro para eles, que desse casa, que curasse as enfermidades, que desse um casamento para eles, que melhorasse o casamento dos que estavam daquele jeito, né? Não. Olha o que Paulo e Timóteo, juntamente com Tíquico e outros irmãos, João Marcos, que estavam com ele ali na prisão, o que eles pediram?
que eles transbordassem no pleno conhecimento da vontade de Deus. Que a igreja colossense, que os irmãos e as irmãs transbordassem no pleno conhecimento da vontade de Deus, ou seja, não é encher, é transbordar, é derramar da vontade de Deus. Irmãos, não tem nada melhor do que você estar convicto da vontade de Deus. De saber que o que você está fazendo foi Deus que mandou você fazer. Que a forma que você está agindo, que você está pensando, é de acordo com a vontade de Deus. E que isso não apenas encha o nosso coração e a nossa mente, mas que nós estejamos transbordando da vontade de Deus, derramando para fora. Que as pessoas ao nosso redor, nossos amigos, nossa família, possam ver essa vontade de Deus transbordando, caindo para fora, porque nós estamos no centro da vontade de Deus, mergulhados na vontade de Deus. Assim, irmãos, quando nós estamos cheios dessa vontade, vem as lutas, vem as provas, mas é como eu passei lá no de Mel depois da oração ontem e cantei lá, baixinho lá para ele escutar. Quer nas lutas ou nas provas, a igreja sempre vai marchando, sempre vai marchando, sempre vai marchando. Oh glória e aleluia, a igreja sempre vai marchando, aleluia. Porque nós cheios da vontade de Deus, cheios do conhecimento da vontade de Deus, transbordando dela, irmãos, é bem mais fácil viver. E é bem mais fácil enfrentar as lutas do dia a dia para a glória do Senhor. O segundo pedido deles aos irmãos, a Deus, para que Deus desse aos irmãos, é sabedoria e entendimento espiritual. Que Deus desse sabedoria, que eles transbordassem de sabedoria e de entendimento espiritual. Irmãos, isso não se ganha na escola. Esses dias eu fui lá para Pirinópolis e fomos visitar uma vinícola. E aí lá você paga R$25 para assistir uma aula. E eles sobem com a gente num lugar muito bom lá, bonito, assim no alto, onde você vê toda a plantação de uva. E aí o rapaz, com muita educação e muito preparado, começou a dar uma aula para a gente, como é que funciona tudo aquilo ali, né? Prepara da terra, as mudas, os tipos de uva, e foi explicando tudo com muita profundidade. E tinha uma senhora assistindo com a esposo e 2 filhas já moças. E essa senhora perguntou assim para o rapaz, interrompeu ele e falou assim: você tem mestrado? O rapaz ficou sem graça. Disse: não, eu só tenho a graduação e alguns cursos que eu faço. Mas eu tenho prática aqui, eu trabalho aqui há muitos anos. Aí eu pensei, gente, que pergunta mais fora de hora. Aí ele terminou a aula dessa parte. Agora nós vamos lá na plantação para me mostrar para vocês todo o processo. Aí foi, uma coisa mais linda. Aí foi explicando. Aí uma das filhas falou assim, deu uma opinião lá, não sei o que e tal. Aí a dita cuja virou assim: você não pode falar nada porque você não tem mestrado. O dia que você tiver mestrado, você fala alguma coisa. Aí eu falei, gente, mas que mulher besta. Aí eu já comecei a ficar irritado, sabe, irmãos? Mas aí, irmãos, o cara foi e falou: olha, teve um século XVIII, parece, ele contando, teve uma praga nas uvas, nas videiras. Houve uma praga no mundo inteiro e coisa e tal. E aí, um agricultor ficou observando que tinha um tipo de planta que a praga não pegou, um tipo de videira. Aí o que eles fizeram? Fizeram uma pesquisa lá, né, bem rudimentar, porque o cara não tinha mestrado, né? E aí eles descobriram a solução para o problema. O que eles fizeram? Pegaram aquele tipo de videira e fizeram dela a planta original e depois enxertaram as outras mudas. E aí salvou esse negócio no mundo inteiro.
Irmão, na hora me deu vontade de perguntar para o cara assim: moço, esse roceiro lá, esse agricultor, tinha mestrado? E aí, quando terminou a visita, que eu fui ficar só eu e a Lúcia estava indignada também. Falei: mas que mulher impertinente, rapaz. Quem disse que porque tem mestrado é que é o bom? Aí, eu falei assim: deve ser por isso que o marido dela entrou mudo e saiu calado o tempo inteiro, né? Porque ele não deve ter nada, nem mestrado, nem nada. Irmão, sabedoria vem de Deus, irmão, vem de Deus. A verdadeira sabedoria vem do alto, do Pai das luzes, diz Tiago. Conhecimento espiritual vem de Deus, irmão. É Deus que dá, a Bíblia manda a gente pedir. É lógico que é bom estudar. Eu estudei, estudo até hoje. Quase que eu falei para ela: dona, eu tenho doutorado e não entendo nada disso que esse cara está falando aí. Tira o chapéu para ele, ele sabe muito mais do que eu. Com o bacharel dele, ele é doutor para mim. Um cara bom, educado, irmãos, um moço inteligente, esforçado, trabalhador. Não precisa nem estar lá, porque ele é rico, podre de rico, como diz aquela piada, né? Podre de rico. Mas estava ali trabalhando, ralando. Mas ele mostrou sabedoria. Então a verdadeira sabedoria vem de Deus. E Paulo faz, juntamente com Timóteo, ora para que a igreja seja sábia, cheia de sabedoria e cheia de conhecimento espiritual. Está aí bons motivos de oração para a gente pedir para as pessoas, para os nossos filhos, para a nossa família, para a igreja do Senhor. E finalmente, irmãos, qual seria o resultado prático na vida da igreja, caso Deus concedesse o pedido de oração dos pastores, Paulo e Timóteo? O que ia acontecer com essa igreja? Está escrito aí no versículo 10 em diante. Essa igreja ia viver uma vida digna de Jesus. Se essas bênçãos forem dadas a mim e a você, nós viveremos uma vida digna de Jesus. É o que o Diego falou aqui na pregação: e vamos ser sal, certo? Nós vamos dignificar o nome de Jesus onde a gente estiver. Segundo, nós vamos frutificar em toda boa obra. Tudo que a gente fizer vai dar fruto, vai prosperar, vai abençoar. Irmãos, essa semana eu fui lá colher as minhas plantas, né? Colhi tomate, colhi jiló e colhi couve. Eu ia dar uma aula sobre plantação de igreja à noite, dei, né? E eu deixei ali a minha vasilhinha cheinha de verduras, tirei até uma foto, mandei para a Lúcia, mas esqueci de falar para a Lúcia que eu ia usar para dar aula. Quando eu cheguei lá na cozinha para pegar, para levar para dar aula pela internet, era uma aula online, a Lúcia tinha pegado as verduras e misturado tudo e guardado na geladeira e me deu descrença. Mas, irmão, é tão bom ver as coisas frutificar. O jiló, irmãos, eu ganhei o primeiro pé do Gino. O Gino me deu: pastor, essa muda aqui é sua. Eu levei esse jiló lá para casa e deu jiló adoidado, fiz muda, dei para muita gente, já plantei outras mudas. Esse agora já é do segundo pé, viu, Gino? Do filho daquele outro. É tão bom ver as coisas frutificar, né, Júnior? A Delma gosta de planta as coisas lá. Então, irmãos, é muito bom saber que a nossa vida está frutificando. Tudo que a gente faz na nossa vida, por onde a gente anda, a Bíblia fala aqui: se essas bênçãos for dadas ao povo de Deus, nós vamos frutificar em toda boa obra. Terceiro resultado, vamos crescer no conhecimento de Deus. Irmão, eu fui lá na chácara do Lemos semana passada, comi um frango caipira lá, e conheci o pai dele. Irmãos, ele conhece a escalação da seleção brasileira desde 1950, do goleiro ao ponta esquerda. Ele já está com 83 anos. Ele colocou o nome do Lemos de Esmeraldino porque ele é torcedor doente do Goiás. Aí ele pensou: vou pôr o nome desse menino de Goiás. Aí alguém falou: não, põe de Esmeraldino que é melhor. Ele achou, foi lá e pôs Esmeraldino. Então o Lemos, o primeiro nome dele é Esmeraldino. Sabe por causa de quê? Por causa do pai dele, que era torcedor do Goiás. Mas o pai dele gosta tanto de futebol
que ele sabe até a escalação do Vila Nova de 1973, quando o Vila foi campeão. Mas gosta de futebol. Irmãos, tem crente que é desse jeito. Ele gosta tanto de futebol, mas não sabe nada da Bíblia. Tinha um menino aqui na igreja que gostava de piada. E ele vivia me contando piada, porque eu gosto de umas piadinhas, né? Aí um dia eu falei, gente, esse menino só conta piada. Eu falei assim para ele um dia, ó, de hoje em diante você está proibido de me contar uma piada sem falar um versículo da Bíblia de cor. Qual que você sabe? Não sabia nenhum. Passou uma semana, eu cheguei na igreja e falei, pastor, eu quero contar uma piada. Eu falei, então conta o versículo da Bíblia primeiro. Jesus chorou. Aí, além de esperto, né? Irmãos, a Bíblia diz que se nós formos cheios da vontade de Deus, cheios de sabedoria e entendimento espiritual, nós vamos crescer no conhecimento de Deus. Irmão, não há nada melhor para a gente conhecer do que Deus. Se tem algo, se tem alguém que a gente precisa conhecer, é Deus. Às vezes a gente conhece o cônjuge, conhece os filhos, conhece o pai da gente, a mãe. Só deles olhar você já sabe o que eles querem. Mas Deus você não conhece. Meu pai, só de olhar eu sabia o que ele queria. Minha mãe também. Mas meus meninos, eu lembro do Davi e a Franci. Às vezes tinha gente de visita lá em casa, e eles começavam a fazer alguma coisa que não devia. Aí eu dava uma olhada assim, né? Igual meu pai. Aí eles, em vez de desconfiar, eles perguntavam assim, o que foi, pai, que o senhor está aí olhando para mim? Aí fica ruim, né? Você está dando um sinal para não ser preciso falar na frente da visita, né? Então tem crente que é assim, irmão. Deus está olhando, Deus está reprovando, e ele está lá, não está nem entendendo Deus, não conhece Deus. Se nós recebermos, transbordarmos da vontade de Deus e da sabedoria e do entendimento, nós vamos conhecer o Senhor. O quarto resultado de receber essas bênçãos é que nós seremos fortalecidos no poder de Deus. O poder de Deus que vai nos fortalecer, irmão. Não é vitamina A, vitamina B, vitamina C, tudo é importante, mas mais importante do que essas vitaminas, irmãos, é o poder de Deus na vida do crente, louvado seja Deus. O crente cheio do poder de Deus. A outra bênção, vamos crescer em perseverança e paciência. Irmãos, tudo na vida você precisa de perseverar. Vou trazer o exemplo do pé de jiló. Eu tive que plantar o pé de jiló lá. Eu tive que aguar, esperar ele crescer, cuidar dele. Porque não vai dando jiló da noite para o dia, não, irmão. Tem a hora certa. Aí, de repente, começou a dar umas pragas lá, um negócio. Aí liguei para o Gino. Gino, tira as fotos aí, pastor. Tirei, mandei. Compra isso assim, assado. Aí morreu as pragas. E o jiló começou a... Beleza, aí eu fui lá, colhi aquele tanto de jiló e foi colhendo. De repente, praga de novo. Oh, miséria. Aí vai eu atrás dos remédios. O trem não para, né, irmão? Aí dá trabalho, irmão. Tem que ter perseverança. Mas esse pedaço de quintal estava lá há 20 anos, nunca deu nada. Por quê? Porque eu nunca tinha plantado nada. Agora está dando jiló, está dando as coisas. Por quê? Porque eu plantei e perseverei. Tem que perseverar, irmão. Muitas pessoas têm dificuldade com a perseverança. Criar filho, cuidar da família. Tudo isso exige perseverança. Fazer a obra de Deus, perseverança e paciência. Paciência, né, irmãos? Que esse eu tenho esse problema. Eu sou... Há muitos anos já vem um médico falou para mim, em 1994, meu filho, você é muito impaciente. Vai decorar o Salmo 37, o médico mandando o pastor decorar o Salmo 37 e fazer um estudo sobre a paciência. Eu acho que eu já melhorei bastante. E finalmente, irmão, alegria e gratidão. A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Você vai ficar até mais bonito, irmão. Não vai precisar nem ficar gastando tanto dinheiro assim com botox e outras coisas a mais.
cheio de alegria e gratidão. Todo mundo gosta de ficar perto de gente alegre e grato. Eu, pelo menos, adoro. Tenho prazer de ficar perto de gente alegre e grato. Agora, gente que murmura e está sempre de bode amarrado, eu quero distância. Distância. Alegria, irmão, alegria de Deus no coração. Alegria do Senhor. Para finalizar, irmãos, e dar exemplo dessa alegria, se você for lá no meu Facebook, você vai ver uma foto que eu publiquei lá da primeira máquina de lavar. A gente nunca esquece. A Jussara viu e escreveu alguma coisa lá, né? Se eu tivesse jeito, eu ia procurar isso aí agora e jogar aqui para vocês verem. A Lúcia que gosta desses trem, né? Domingo mesmo ela pregou, cheia de imagem e tal. Mas a Bíblia diz para a gente não ter imagem diante da gente, então eu vou aqui sem a imagem. Irmãos, a foto, a primeira máquina de lavar, a gente nunca esquece, é aqueles batedor de beira de córrego, se alguém lembra. Uma madeira, lembra, Márcia? Uma vez lá no Maranhão, a gente foi na beira de um córrego onde as maranhenses lavavam a roupa lá. Então tem uma madeira assim, ó, bem lisinha, e lá as mulheres vão lavar e bater. Certo? Irmão, não é fácil, não. Aí a irmã Eunice escreveu lá hoje assim: